Crime violento na Serra Catarinense. Polícia procura um homem acusado de atropelar e matar um idoso de 60 anos depois de uma discussão. Tiroteio em área movimentada. Polícia prende integrantes do PCC que estavam no estado para assassinar um empresário. Durante a confusão em uma das avenidas mais movimentadas de Itapema, 2 pessoas que passavam pelo local acabaram atingidas por tiros. Assalto a banco em Florianópolis. Em menos de 2 minutos, bandidos quebram vidro de agência a marretadas, anunciam um assalto e fogem com o dinheiro. 30 pessoas estavam no local na hora da invasão. Sem atendimento, familiares de uma paciente idosa insistiram por quase 2 meses para que ela fosse levada para o hospital numa ambulância do SAMU, mas não foram atendidos. E no futebol, veja como vão ser os confrontos deste fim de semana pelo quadrangular final e o hexagonal do Catarinense. E depois da derrota de ontem para a Chapecoense, a diretoria do Leão demitiu o técnico Paulo Turra hoje à tarde. O Band Cidade desta sexta-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Em Lages, na Serra Catarinense, um homem de 60 anos morreu atropelado em um posto de combustíveis. Segundo testemunhas, o atropelamento que foi gravado pelas câmeras de segurança foi proposital. A polícia investiga o caso. O idoso de 60 anos é Luiz Fernando Lete. Ele teria discutido com o suspeito momentos antes do atropelamento. Nas imagens da câmera de segurança, é possível ver Fernando sendo agredido pelo suspeito dentro do posto de combustível. Repare que a confusão continua fora do estabelecimento. O suspeito aponta para a vítima. Minutos depois, ele joga o carro contra Fernando, que aparece caído no chão. Segundo esse homem, que era amigo da vítima, eles estavam sendo ameaçados pelo autor do crime. Ele vem intimidar a nós todos, dizendo que simplesmente nós não teríamos colete de bala. Depois de uns 10 a 15 minutos de ameaças, entra no seu carro, dá a volta no quarteirão e atropela o Nando. Após o atropelamento, Luiz Fernando Lete foi encaminhado para este hospital aqui de Lages com traumatismo craniano. Ele passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu por volta das 10 horas da noite de ontem. De acordo com a polícia, o suspeito de atropelar o idoso chegou a registrar um boletim de ocorrência, afirmando ter sido agredido durante a confusão. Que ele narra ter sido agredido pela vítima e por companheiros da vítima que inclusive estariam armados. Em razão disso, teria jogado o carro dele contra a vítima a fim de se proteger. A polícia já tem o nome do suspeito. O inquérito foi instaurado para investigar o caso. Luiz Fernando Lete foi velado na Capela São Pedro e sepultado no cemitério Cruz das Almas, em Lages. Fernando Lete é o ícone do motociclismo lagiano, cara das antigas, que fez história e que vai estar sempre guardado no coração da gente. Meu amigo não se faz de um dia para o outro, só com a vida. É lamentável o que aconteceu. Homens armados assaltaram uma agência bancária no fim desta manhã na capital. Em menos de 2 minutos, eles quebraram a porta giratória, anunciaram o assalto e fugiram levando o dinheiro. O assalto ocorreu no fim da manhã nesta agência que fica no bairro Trindade, em Florianópolis. Quebrou com marretadas o vidro da porta giratória, liberando a entrada para os comparsas que anunciaram o assalto. 30 pessoas estavam dentro da agência no momento do crime. A quadrilha agiu rápido. Segundo a polícia, a ação durou cerca de 2 minutos. Após recolherem o dinheiro dos caixas, os homens fugiram em um automóvel. A arma de um dos seguranças também foi levada. A polícia ainda não tem pistas dos bandidos. Todas as equipes estão na rua e atrás do carro que foi utilizado e atrás dos ladrões, né? Mas a princípio não tem informação de quem seja ainda não. E o Comando-Geral da Polícia Militar divulgou hoje uma nota esclarecendo a prisão de um homem de 23 anos que teria desacatado a PM através de uma rede social. O comando afirma que respeita a livre manifestação de pensamento, mas que no caso o rapaz ofendeu a honra da corporação. O acusado, que é de Joinville, publicou as mensagens na rede social depois de ter sido flagrado num racha e ter seu carro apreendido. Ele assinou um termo circunstanciado e foi liberado. O Ministério Público e o Poder Judiciário vão definir se houve infração.
E a seguir, Polícia Civil abre inquérito para investigar o estupro de 2 adolescentes em Balneário Camboriú. E ainda, a Operação Boi na Brasa prende 2 empresários em flagrante no sul do estado. Os detalhes em 2 minutos. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o estupro de 2 adolescentes em Balneário Camboriú. O autor do crime continua foragido. As jovens de 13 e 14 anos disseram que conheceram o estuprador na madrugada de quinta-feira, na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Segundo elas, o homem, que tem entre 50 e 60 anos, ofereceu uma carona até a casa das adolescentes, que fica no bairro Monte Alegre, em Camboriú. No meio do caminho, o agressor mudou a rota. Do centro da cidade, as garotas foram trazidas para este morro, na praia de Laranjeiras, também em Balneário Camboriú. A mais nova foi estrangulada e jogada neste barranco. A mais velha foi esganada e estuprada aqui mesmo. As vítimas contaram aos conselheiros tutelares que, depois de horas de violência, o homem fugiu e as deixou no local. Uma violência bem nítida, física, por todo o corpo existem as marcas, né? Violência sexual também foi comprovado. E agora a polícia busca a localização desse indivíduo. Primeiramente, elas foram encaminhadas para o hospital, né? Depois foi realizado, a gente pegou os familiares, né? As mães e a avó de ambas as meninas, encaminhamos para fazer o boletim de ocorrência, o exame de conjunção carnal, e hoje elas serão levadas para o CEDIT para tomar a medicação necessária. A delegada responsável pelo caso preferiu não gravar entrevista, mas informou que um inquérito foi aberto para investigar o crime. A polícia ainda estuda a possibilidade de produzir um retrato falado do suspeito de violentar as adolescentes. E a Operação Boi na Brasa prendeu hoje 2 empresários em flagrante no sul do estado. O frigorífico estava em pleno funcionamento, apesar de ter sido embargado em dezembro do ano passado. A Polícia Civil foi até o frigorífico na cidade de Braço do Norte e constatou o crime ambiental. Parte dos rejeitos produzidos pelo abatedouro iam parar dentro do rio Braço do Norte, que passa aos fundos da empresa. O abatedouro funcionava em área de preservação ambiental. Além disso, a Fátima embargou o local em dezembro do ano passado. Mesmo assim, os proprietários resolveram continuar trabalhando. No frigorífico, eram abatidos pelo menos 30 animais todos os dias. O dano ambiental se torna mais grave na medida que os proprietários tinham conhecimento, porque acabaram sofrendo uma fiscalização quando foram embargados em dezembro, e mesmo embargados de dezembro até agora não pararam a atividade, né? Então foi realmente necessário a intervenção policial, né, para fechar o estabelecimento. Os donos da empresa foram presos em flagrante. Como a pena para os crimes praticados podem chegar até 5 anos de prisão, não cabe fiança. E por isso eles foram encaminhados ao Presídio Regional de Tubarão. Além dos procedimentos policiais, nos fizemos acompanhar pela Fátima e pelo Instituto Geral de Perícias, sendo que a Fátima também está fazendo a multa, né, pelas infrações administrativas. Com as denúncias de sequestro, a falta de segurança nas creches da capital vem chamando a atenção. Mesmo após a polícia ter desvendado o único caso registrado, o medo de estranhos raptarem as crianças vem gerando medo nos pais de mães e alunos. Rúbia tem 2 filhos matriculados em uma creche no norte da ilha e está preocupada. Os meninos vão de transporte escolar para o local, que, segundo ela, não monitora a entrada e saída de estranhos. Falta de segurança. Entra quem quiser na creche. Nem sequer eles perguntam quem é que está chegando na creche. Nas últimas semanas, 7 tentativas de rapto de crianças teriam sido registradas, mas apenas um dos casos, nessa creche no Rio Vermelho, foi levado à Polícia Civil. A Secretaria de Educação da capital explica que, apesar dos boatos, está em fase final uma licitação que deve instalar equipamentos de segurança nas creches. Onde a gente consegue observar as imagens de todas as crianças, isso dá uma segurança maior. Neste colégio particular, no centro de Florianópolis, a entrada e saída de visitantes é controlada. Os alunos só saem depois de ouvirem seu nome anunciado pelos monitores. E projetos de segurança fazem parte das atividades educativas.
Nos antecipando aquilo que poderia vir a ser um grande problema. Na rede municipal, no entanto, pais e mães precisam conviver com a falta de segurança. Nesta creche, o interfone não funciona, o portão está estragado e com os acessos abertos é possível entrar e sair com facilidade. Segundo a Polícia Civil, hoje, 2 suspeitas de tentarem raptar uma criança numa creche no norte da ilha prestariam depoimento, mas nesse caso, tudo não teria passado de um engano. Na verdade, elas são vizinhas da creche, estavam em busca de vagas e apenas teriam segurado a mão de uma criança, o que teria sido mal interpretado por uma professora. A delegacia encerrou as investigações, mas o medo continua rondando pais e mães, já que teriam sido 7 as tentativas de rapto na capital. Uma operação conjunta entre as polícias civil e militar prendeu em Balneário Camboriú criminosos paulistas ligados ao PCC. O grupo veio para o estado, segundo a investigação, com o objetivo de matar um empresário. Policiais à paisana estavam vigiando o empresário que era alvo dos bandidos. Na manhã desta sexta-feira, quando o homem saía de carro da casa da filha, na meia-praia em Itapema, um veículo se aproximou e começou a disparar em direção ao carro da vítima, que conseguiu fugir. O tiroteio aconteceu nesta avenida de Itapema, que é uma das vias mais movimentadas da cidade. 2 pedestres foram baleados, um deles aqui mesmo, enquanto atravessava a rua. Os 2 não correm risco de morte. Uma pessoa também foi atropelada, mas sem gravidade. O veículo do empresário recebeu mais de 20 tiros. Nenhum deles acertou o homem. Na fuga pela BR-101, já na altura da cidade de Balneário Camboriú, o carro dos criminosos capotou. Os 2 bandidos que estavam no veículo conseguiram escapar e roubaram um automóvel que acabou se envolvendo em outro acidente. Moacir Levi Correia, de 35 anos, e Fernando Correia, de 26, foram presos. Segundo a Polícia Militar, eles têm ligação com a facção criminosa PCC e teriam vindo de São Paulo com o objetivo exclusivo de matar o empresário. Um advogado e um outro homem suspeitos de participação no crime também foram detidos. Ocorrência bastante grave, a Polícia Militar, a Polícia Civil em conjunto aí conseguiram evitar uma tragédia maior, grupos criminosos aí totalmente inconsequentes, despreocupados com a vida humana, só que com a sorte aí e com a ajuda dos colegas aí conseguimos fazer a prisão de 2 elementos. A operação para a captura dos criminosos começou há alguns dias e contou com a participação de mais de 50 policiais civis e militares. Foram apreendidas munições de uso restrito e até uma granada. As guarnições buscam agora por outros integrantes do grupo que possam estar na região. Nós temos a qualificação completa do Moacir, e esse está confirmada a identificação. Ele é apontado principalmente pela Polícia Paulista como sendo uma pessoa de alta periculosidade, inclusive envolvimento em vários homicídios, mas ainda é objeto de investigação. E no próximo bloco tem futebol. Veja como vão ser os confrontos deste fim de semana pelo Campeonato Catarinense. E ainda a crise no Avaí se agravou depois de mais uma derrota em plena ressacada. E a diretoria do clube decidiu demitir o técnico Paulo Turra na tarde de hoje. Futebol. Ontem à noite, pelo hexagonal, a Chapecoense saiu na frente na luta contra o rebaixamento. Com essa, já são 3 as derrotas seguidas do Avaí, que jogando em casa não vence há 5 jogos. 2 minutos de bola rolando. Neném lança o camisa 7 da Chapecoense. Ele invade a área e é tocado pelo goleiro Diego. Pênalti. Regis cobra e abre o placar. 1-0 Chape. Contra-ataque pela direita, passe para Regis e gol. 2-0 Chapecoense. A noite era da Chape. A noite era de um cara chamado Regis. Sem palavras, isso é fruto de um grande trabalho. Também tenho que parabenizar todos meus companheiros, a comissão, a diretoria que sempre confiou no nosso trabalho e está sempre com a gente. Independente se classificou ou não, eles estão sempre juntos. E esse foi o 5º jogo seguido sem vitória do Avaí aqui na ressacada. Aliás, diante do torcedor, o Leão da Ilha venceu apenas uma partida nesta temporada. A pessoa de sã consciência sabe que o Avaí não vai cair. Nós vamos lutar pela ponta da tabela, não tenho dúvida nenhuma. E a diretoria do Avaí informou agora à tarde que Paulo Turra não é mais o treinador da equipe. O auxiliar técnico Raul Cabral vai comandar interinamente o time até a definição do novo comandante do Leão.
E nesse fim de semana, rodada completa do hexagonal e também do quadrangular final do catarinense. Pelo hexagonal, os 3 jogos vão ser no domingo às 4 horas da tarde. Em Itajaí, o Marcílio Dias, segundo colocado com 3 pontos, enfrenta o Avaí, que está na lanterna depois da derrota para a Chapecoense. O Brusque, em terceiro lugar com 1 ponto, recebe o Atlético de Birama, que está na zona de rebaixamento em 5º lugar. Um jogo em que só a vitória interessa para os 2 times. Na Arena Condá, a Chapecoense, que lidera a competição com 3 pontos, pega o Juventus de Jaraguá do Sul, que ocupa a 4ª colocação na tabela com 1 ponto. Para o moleque travesso, talvez seja o jogo mais difícil, mas o time precisa de pelo menos um empate se quiser escapar da degola. As 2 partidas, segundo colocado com 1 ponto, jogo que deve lotar o Majestoso. Em Blumenau, no estádio do SESI, o Metropolitano, que empatou na estreia e também ocupa a 2ª colocação com 1 ponto, recebe o Figueirense, líder do quadrangular, com 3 pontos. E o Figueirense informou hoje que, ao contrário do que foi divulgado aqui na quarta-feira, o atacante Ciro não foi dispensado do time. Ele apenas sofreu uma punição administrativa. Everton foi o cara do jogo. Na quinta apareceu com curativa e 3 pontos. Ciro também foi o cara do jogo, mas por outro motivo. Foi cortado da relação. Isso tudo porque na terça-feira o atleta chegou atrasado aqui neste ponto, onde o ônibus sai com todos os atletas até o centro de treinamento e depois para a concentração. Ciro estava relacionado para o jogo contra o Criciúma, mas devido ao atraso foi cortado da partida. O superintendente de futebol, Rodrigo Pastana, explicou a situação do clube. A penalidade dele foi considerada pela diretoria e presidência grave e ele foi multado administrativamente. Quanto à dispensa, nunca foi falado em dispensa do atleta, nunca foi tocado no assunto treinar separado. O atleta defendeu o Furacão antes mesmo do final de semana. No jogo treino contra o Atlético Paranaense, ele ficou no banco de reservas. Quem deixou o clube foi o lateral William Cordeiro. Não estava tendo oportunidade aqui, ele queria um pouco mais de oportunidade, pleiteou isso. O Leandro está muito bem, ele quer jogar e aí pediu para ser emprestado. E a seguir, Polícia Federal conclui inquérito da investigação do incêndio químico em São Francisco do Sul e indicia um dos sócios da empresa. E ainda negligência, familiares de idosa acamada solicitaram por 2 meses por uma ambulância do SAMU, mas não foram atendidos. Negligência. Familiares de uma senhora de 82 anos insistiram por quase 2 meses para que ela fosse levada ao hospital por uma ambulância do SAMU, mas não foram atendidos. A aposentada Odi Correia Alves, de 82 anos, sofre de uma doença degenerativa, uma artrose severa. Por conta disso, ela não tem cartilagem no quadril, não consegue sair da cama, nem sentar numa cadeira de rodas. Odi sente fortes dores. Desde janeiro deste ano, quando as crises de dor aumentavam, os familiares tentaram levar a aposentada ao hospital. A dificuldade era conseguir uma ambulância para fazer a locomoção. E você não tem condições, ela é pesada, vamos dizer assim, ou é o problema da perna que não consegue torcer ela alguma coisa? A minha avó não senta mais nem na cadeira de rodas. Ela tá com artrose, é um problema degenerativo das articulações. Olha só, então eu queria falar pra senhora, quando liberar uma unidade, eu peço pra eles passarem fazer atendimento. Olha isso, pode demorar. A minha avó, ela tá fraca, ela não tá se alimentando por causa dos remédios. Eu entendo, né? Eu tô dando uma posição, tá? Então tá bom. E eu puder encaminhar, eu vou encaminhar para atendimento de vocês. A ligação gravada com o SAMU foi feita em janeiro deste ano. A médica reguladora prometeu encaminhar a ambulância, mas, segundo os familiares, isso nunca aconteceu. Foram quase 2 meses de tentativas frustradas. Foi agoniante, né? A minha avó não conseguia respirar, a dor era muito forte, não tinha remédio que passava, minha avó agoniada, morrendo de dor e a gente sem ter o que fazer. A aposentada só conseguiu ser levada ao hospital na semana passada. Depois que o SAMU e os bombeiros negaram novamente a locomoção, os familiares recorreram a uma sargento do Corpo de Bombeiros, que em seguida
determinou o transporte. Desde então, ela está internada na emergência em estado grave em fase terminal. No caso da Dona Odi, o coordenador estadual do SAMU não soube informar por que a ambulância não atendeu, mas explicou que a função do SAMU é socorrer casos de urgência e emergência, com prioridade em risco eminente de morte. É só um transporte que a gente chama de transporte sanitário, né? De levar a pessoa que tem algum tipo de dificuldade de um lugar para outro. Normalmente essa responsabilidade é do município. Já o município joga a responsabilidade para o SAMU. De acordo com a chefe do Departamento de Logística e Transporte da Secretaria de Saúde, a ambulância municipal atende pacientes acamados, mas só em casos de simples remoção. Nós não temos uma equipe nem tampouco uma ambulância de plantão para fazer essa remoção. A nossa equipe entrou em contato com o Conselho Federal de Medicina, que não quis gravar entrevista, mas afirmou que, de acordo com a Resolução 1672 de 2003 do Conselho Federal de Medicina, a responsabilidade pelo atendimento seria do SAMU. A ambulância tipo A, denominada ambulância de transporte, é o veículo adequado destinado ao transporte de pacientes acamados que não apresentam risco de vida para remoções simples e de caráter eletivo. E de acordo com o Conselho Regional de Medicina, o médico regulador do SAMU, aquele que faz o primeiro atendimento ainda pelo telefone, é quem deve fazer o direcionamento. E a Polícia Federal concluiu o inquérito da investigação do incêndio químico em São Francisco do Sul, ocorrido em setembro do ano passado. Ao contrário da sindicância da Polícia Civil, que indiciou 2 sócios, a PF incluiu apenas um dos responsáveis pela empresa. No inquérito da Polícia Federal, apenas um dos sócios da empresa Global Logística foi indiciado, o empresário Cláudio Pereira dos Santos, que vai responder pelos crimes de poluição com danos ao meio ambiente, por armazenar produto tóxico em desacordo com normas legais e por expor a vida e a saúde das pessoas ao risco. Normalmente na sociedade, nas empresas, você tem sócios que administram, que participam da gestão, da tomada de decisões, e você tem sócios que, embora tenha cotas naquela empresa, ele não tem poder de decisão ou não participa da gestão da empresa. Na nossa avaliação, nesse caso, ocorreu isso. Apenas um dos sócios, ele tinha esse poder de decisão e de administração da empresa. A investigação da Polícia Federal também teve como base os 2 laudos feitos pelo Instituto Geral de Perícias. O primeiro apurou a causa da coluna de fumaça que foi provocada por uma reação química na carga de 10 mil toneladas de fertilizantes que estavam estocados no armazém. O segundo laudo levantou os danos ambientais, onde comprovou que houve a mortandade de animais e danos à vegetação. Cláudio Pereira dos Santos já havia sido indiciado por poluição e armazenamento inadequado de produto tóxico no inquérito da Polícia Civil, que foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina no mês passado. Já a investigação da Polícia Federal foi encaminhada à Procuradoria da República. Como o fato foi um só, o delegado da Polícia Federal acredita que mais adiante os processos sejam unificados e corram em apenas uma esfera. E vai ser definido pelo judiciário se vai ser na esfera estadual ou federal. Mas com certeza o fato é único e ele não pode responder em 2 esferas pelo mesmo fato. Então isso vai ser juntado num único procedimento. O sábado vai começar com nevoeiros em pontos isolados. No decorrer do dia, sol com aumento de nebulosidade na maioria das regiões, podendo chover entre a tarde e a noite. A mínima deve ficar em 8 graus na Serra e a máxima em 33 no litoral norte. No Planalto Norte, mínima de 20 e máxima de 30 graus. A máxima também chega aos 30 graus na região oeste, Grande Florianópolis e sul do estado. No Vale do Itajaí, mínima de 18 e máxima de 31. E o ministro da Justiça, que inaugurou hoje a Academia da Polícia Rodoviária Federal, disse que o governo vai achar uma solução para o problema das obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Nós tivemos um pequeno problema técnico, como você pode perceber. Vamos ver como está o trânsito ao vivo nesse momento aqui na capital. Você vê imagens das pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O movimento é bastante intenso e lento em ambos os sentidos.
Mais à frente, na área continental, a Via Expressa, BR-282, o movimento é mais lento, bastante lentidão para quem se dirige à BR-101. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos, ótimo final de semana e até segunda-feira. Boa noite, um bom fim de semana.